Ei, me responde três coisas. Será que eu posso ser um pai zeloso e gerar filhos rebeldes? Ou eu posso ser um filho obediente, mas ter sido criado por pais rebeldes? Afinal de contas, o que tem a ver a história de Sansão com a criação de filhos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 6, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13, do verso 1 ao 7, e depois pulamos para o verso de número 24, e livro de Juízes, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 3. Afinal de contas, será que eu posso realmente ser ou ter um pai zeloso e criarmos e gerarmos filhos rebeldes? Ou o contrário também é verdadeiro? Eu posso ser um filho obediente, um filho compromissado, mas ter tido, tá? Ou tenho um pai que não é zeloso, um pai rebelde, um pai que não tem a importância com a educação dos nossos filhos? É justamente isso que nós vamos ver nessa videoaula. E para isso, nós vamos analisar uma família. Que família? A família de Sansão, tá? Primeiro ponto, primeiro tópico, os pais de Sansão. Quem eram os pais de Sansão? Nós só sabemos o nome do pai. O nome da mãe não existe menção na Bíblia. Em que circunstância, tá? Manoá, que era o pai de Sansão, ele vivia. Para isso, nós precisamos entender ou lermos livro de Juízes, capítulo 13, e o verso 1, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então preste atenção, na época em que Sansão nasce, ou antes dele nascer, o pai dele e a mãe dele viviam num contexto de frieza espiritual. Lá onde o pai dele morava, onde a mãe dele morava, estava tendo um esfriamento espiritual. Os filhos de Israel, ou seja, os habitantes daquela cidade, daquele país, estavam abandonando a fé, estavam deixando de acreditar em Deus, estavam deixando de cumprir os princípios das Sagradas Escrituras. E é nesse contexto, então, que aparece Manoá e a sua esposa. Nesse ponto, eu aprendo duas coisas. O que eu aprendo aqui no primeiro ponto? Uma situação espiritualmente deplorável. Lendo o livro de Juízes, capítulo 13, verso 1, eu aprendo duas verdades. A primeira verdade: podemos ser e fazer a diferença em época de frieza. Porque perceba que no verso 1, eles faziam que eram mal aos olhos do Senhor. E nesse período de frieza espiritual, um anjo de Deus aparece e vai conversar com quem? Com a esposa de Manoá. Ou seja, ele vai ter um encontro com ela. Por quê? Porque ela se relacionava intimamente com o mundo espiritual. Então a primeira verdade que eu aprendo é que podemos ser e podemos fazer a diferença em época de frieza. E a segunda verdade que eu aprendo é que não existe época para Deus falar. Deus sempre estará falando. Fábio, estamos vivendo em época de frieza. Deus está falando.
Estamos vivendo em época de avivamento. Deus sempre vai falar. Não importa a época ou a circunstância. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que, quando Ele quer fazer, Ele sempre vai encontrar os seus fiéis, tá? Ponto 2. A mulher agraciada. Aí o anjo desce e vai conversar com a esposa de Manoá, tá? É tão interessante que a Bíblia não fala o nome dessa mulher. É interessante isso. Olha o verso de número 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, e não tinha filhos. Ou seja, um homem anuncia o nome. A mulher anuncia o quê? A fraqueza. Ou aquilo que perturbava, aquilo que machucava ela, que era a sua esterilidade, a impossibilidade de ter filhos. Eu já expliquei aqui em outras videoaulas, na aula de Sara, a diferença entre esterilidade e infertilidade. O que é infertilidade? É quando você tem uma pequena possibilidade de ter filhos. Esterilidade é quando não existe possibilidade. É tão interessante que o texto nos dá a informação que era impossível ela ter filhos. O que eu aprendo aqui, Fábio? Eu aprendo justamente aquilo que é impossível para nós, Deus faz. Mas quando tiver uma possibilidade, se ela fosse infértil, era diferente. A infertilidade, existe uma possibilidade humana. A esterilidade, não existe nenhuma possibilidade medicinal. Precisa de uma intervenção divina. E é tão interessante que aqui eu aprendo uma outra coisa. Deus nunca vai escolher pessoas simplesmente pelo nome. Deus sempre escolhe quem Ele quer. O nome dela não aparece aqui, mas Deus a escolheu. Aí você pode estar se perguntando por quê? Eu não sei. Deus sempre vai escolher coisas e pessoas que Ele quer, que Ele deseja. Como que se chama isso? Soberania. É o ato livre de Deus escolher ou governar sem ser questionado, tá? É o ato livre da sua soberania. Ele escolheu ela, ou seja, então Deus não escolhe pelo nome, Ele simplesmente escolhe. Uma outra coisa que nós aprendemos na história ou no nome dela é que sempre teremos um antes e um depois. Por quê? Porque ela não tinha nome, mas o que faz a diferença na vida dela não é o nome dela, foi a experiência que ela teve com esse ser. Quando esse ser chega, a vida dela muda. Ou seja, ela não precisava ter um nome para ser e para fazer. Ela precisava de uma experiência. Foi essa experiência que colocou ela, que inseriu ela um antes e um depois. Ou seja, antes dessa experiência, ela era uma mulher estéril e que não tinha filhos. Ou seja, ela não tinha esperança. Ela não tinha possibilidade de carregar um sonho, uma esperança no seu colo. Ela não tinha o privilégio de carregar a esperança de ser mãe do Messias, por exemplo. Mas depois que o anjo apareceu, a história dela mudou. Então, a história dessa mulher me ensina que eu preciso ter uma experiência. São experiências que marcam a nossa experiência ou a nossa peregrinação aqui nessa terra. Ponto 3, recebendo orientações divinas. Olha o que diz no capítulo 13, no verso 4 a 5. Agora, pois, foi o anjo dizendo para ela. O anjo chega para essa mulher e diz, olha, você vai ter um filho, mas você tem que fazer algumas coisas. Olha o verso 4, o que ele diz para ela. Agora, pois, não bebe vinho, nem bebida forte, e para de comer coisas imundas. Dá 3 recomendações para ela. Não bebe vinho, não bebe coisa ou bebida forte e para de comer coisas imundas. O que é coisas imundas? Coisas da alimentação judaica que não podia. Ele dá 3 orientações para ela. A minha pergunta é, por quê? Aí ele responde no verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto
o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O que eu aprendo aqui? O menino que foi chamado, não foi ela. Então, por que ela não podia beber vinho? Porque ela não podia beber bebida forte e nem comer alimentos impuros? Por uma razão lógica. Esse menino tinha uma promessa. Qual era a promessa? Ser nazireu. E essas três coisas era de praxe o nazireu não fazer. Ou seja, o nazireu não podia beber vinho, o nazireu não podia beber bebida forte e não poderia comer coisas imundas, coisas que Deus proibia. Mas por que a mãe dele tinha que fazer isso primeiro? Porque eu preciso aprender uma coisa. Antes de ensinar com palavras, precisamos ensinar fazendo. Foi esse o conceito que Deus deu para aquela família. Olha, se você quer educar o seu filho, se você quer educar esse menino no caminho, pare de falar, comece a fazer. Então por isso que o anjo deu essa orientação para ela primeiro. Ensine não pelas palavras, ensine fazendo. Primeiro você faça, depois você fala. Então ela já começou a aprender antes do menino nascer a fazer aquilo que o menino seria. Ela fazendo, ia externar para ele. Ele iria ver os hábitos dela e quando ele tomasse consciência, aquilo que ele nasceu para ser, o seu chamado, não ia soar tão estranho, porque ele já tinha o hábito de ver dentro de casa a prática de um nazireu, entre aspas. É claro que a mãe dele não era um nazireu, tá? A mãe dele não praticava o ato de um nazireu. O que é a palavra nazireu? Consagrado, separado para fazer um serviço a Deus. A ideia aqui é justamente isso. Antes de ensinar com palavras, ensine fazendo. Ou ensine praticando, ensine na prática. Ou seja, somente palavras não serve. Na educação dentro de casa, os nossos filhos precisam ver nós fazendo as coisas. Tópico segundo, o nascimento de Sansão e a sua formação. Ponto 1, o nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Olha que coisa preciosa, eu preciso que você aprenda isso daqui, tá? Para isso, nós precisamos ir para o capítulo 13 e ler o verso 24 e 25. Olha o que diz o verso 24. Depois teve esta mulher um filho e pôs o nome de Sansão, vírgula. Olha a informação do texto. O menino cresceu e o Senhor abençoou. Querido, aqui está uma informação preciosíssima. Por quê? Olha que interessante. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino, aí agora ele vai dar informações sobre o desenvolvimento desse menino. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. A expressão o menino cresceu significa basicamente que ele cresceu de forma natural. Esse menino estava desenvolvendo nos habitats sociais. Ou seja, ele cresceu da melhor maneira possível. A ideia que o que está inserido no texto ele teve uma educação exemplar dentro de casa. Ele recebeu a melhor educação que o menino poderia receber. A ideia aqui não é de colégio. A ideia aqui não era de colocar ele no melhor colégio, na melhor faculdade, na melhor escola da cidade, não. Era dentro de casa. Esse menino cresceu, esse menino desenvolveu, esse menino aprendeu dentro de casa, observando o pai e a mãe, a se relacionar entre si e a relacionar com o divino. E aí o texto acrescenta, e o Senhor o abençoou. O texto deixa claro duas épocas ou dois modos operantes se cruzando neste momento. A vida social, a vida do ser humano com uma vida de intimidade com Deus.
Por que o Senhor o abençoou? Porque aqui fala de relacionamento que Sansão obteve com Deus no seu desenvolvimento. Porque como ele desenvolveu isso? Vendo o papai e a mamãe. Ou seja, então ele cresce num ambiente familiar propício, ele cresce num ambiente familiar onde dava todas as condições para ele crescer de forma natural, para ele crescer de forma orgânica, e justamente com isso ele crescia espiritualmente, porque o Senhor ia abençoando. Aí o verso 25, ele aprofunda a ideia, que agora esse menino que cresce numa família abençoada, que aprende a se relacionar com Deus, esse menino agora vai ter experiências com o sobrenatural. Olha o que diz o verso número 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Qual é a ideia aqui? Ele cresce, o Senhor abençoa. Agora o verso 25. E o Espírito do Senhor começou. Ou seja, o Espírito de Deus estava desenvolvendo, ele estava se aprofundando no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, no tópico segundo, o nascimento de Sansão e a sua formação, eu aprendo várias coisas. Ponto 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Ponto 2, a família de Sansão. O comportamento dentro de casa influenciou a vida de Sansão. Eu deixei muito bem claro no verso 23, no verso 24, que a expressão o menino cresceu, isso está intimamente ligado com o que ele via dentro de casa e aquilo que ele refletia na vida lá fora. Esse menino aprendeu a melhor maneira possível a se relacionar com os outros, consigo mesmo e com Deus. E o verso 25 deixa de forma muito clara que ele começou a ter experiências sobrenaturais. Aquilo que ele via dentro de casa, ele começou a vivenciar consigo mesmo. O Espírito de Deus começou a se movimentar na vida de Sansão. Tópico terceiro, a fraqueza de caráter de Sansão. Ponto 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Agora Sansão é um homem. Agora Sansão vai cuidar do seu próprio nariz. Agora Sansão vai cuidar do seu próprio umbigo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que os pais, eles criam, mas quem tomam as decisões são os filhos. E os pais não podem se autorresponsabilizar pelas más escolhas ou más atitudes dos seus filhos. Se nós educamos, eu não posso me queixar por todos os erros que os nossos filhos cometemos. Primeiro que a gente não faz curso de pai. E a maioria dos pais em sã consciência, ele tenta educar os filhos da melhor maneira possível. De quem são as decisões? Dos filhos. Vamos lá para o Jardim do Éden. Adão e Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. Abel e Caim saíram da mesma barriga. Abel e Caim teve a mesma educação. Abel e Caim conviveu no mesmo ambiente, mas Abel era um homem doce, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que se comprometia em fazer prevalecer a vontade e os estatutos de Deus. Mas Caim era diferente. Caim, ele fazia de tudo para desagradar a Deus. Ele fazia de tudo para não cumprir os mandamentos de Deus. Ou seja, foram criados juntos, no mesmo ambiente, mas decisões diferentes. E quem decide escolher não foi Adão, não foi Eva. Foi Caim que escolheu aquela parte. Como Abel escolheu a melhor parte. Ou seja, então as escolhas dos nossos filhos não estão intimamente ligadas àquilo que você faz. É eles que decidem aquilo que eles vão fazer. Então pare de se culpar. Porque às vezes tem muitos pais que se culpam porque ele foi um pouco chato. E eu compreendo isso, que tem pais às vezes que são um pouco chato.
mas ele faz aquilo para tentar cuidar dos seus filhos. Então a ideia aqui não é culpar você, pai. A ideia aqui é você entender que você tem a sua responsabilidade, que ele também, os seus filhos, têm a responsabilidade deles de escolher, de perceber aquilo que eles estão fazendo e que eles devem ser autorresponsáveis pelas suas escolhas. Eles não podem culpar o outro pelos seus fracassos. Ele não pode culpar o outro porque ele está fazendo alguma coisa errada na vida. Porque ele tem que entender que existe a autorresponsabilidade. Sansão, ele vai expressar justamente essa ideia. Porque esse menino cresceu numa família esplêndida. Ele cresceu numa família que tinha intimidade com Deus. O Senhor o abençoou. O Senhor começou a visitá-lo para ele ir para uma cidade. Mas no momento da vida, ele decidiu fazer diferente. Ele escolheu fazer coisas diferentes. E aí o que acontece? A culpa não são dos pais. Clássica. A culpa é primária. A culpa é apenas de Sansão. Ponto 1. Sansão subestimou o poder do inimigo. Por quê? Porque as experiências que Sansão teve no mundo espiritual, ele achou que ia durar para a vida inteira. É claro que ia durar, mas se ele mantivesse a espiritualidade. A Bíblia diz que ele matou um leão na mão. Esse homem fez proezas em nome de Deus. Esse homem realmente fez algo, ele fazia algo inacreditável, mas não pelo poder dele, pelo poder que atuava sobre ele. Mas ele entendeu que essas experiências do passado, ou as experiências que ele estava passando, iria garantir a vitória no futuro. Mas ele se esqueceu de uma coisa: a diferença entre unção e presença. Eu já expliquei, volto a explicar. Qual é a diferença entre unção e presença? Unção é uma capacidade para um momento específico que você recebe da parte de Deus. Presença é a intimidade que você gera na presença de Deus. Então você pode estar fazendo algo para Deus porque Deus te capacitou, mas estar longe de gerar intimidade, porque o que te leva para o céu não é a unção, é a presença. Porque quando formos arrebatados, a unção fica, a presença nos acompanha. E as pessoas estão confundindo unção e presença. Foi justamente isso que aconteceu com Sansão. Ele confundiu unção com presença. Ele confundiu porque unção é dada. E eu posso estar pecando e fazendo algo para Deus. Mas a presença é diferente. A presença, olha que interessante, quando eu estou no pecado, a unção me acompanha, mas a presença está longe de mim. E com o perpassar do tempo, com a presença longe, eu vou perdendo a sensibilidade espiritual, vou perdendo a razão, vou me afundando no pecado e logo, logo isso fica notório a todas as pessoas. Então você não se mantém por muitos e muitos anos simplesmente com a unção. Um dia sem a presença, as pessoas vão perceber. A unção engana. A presença faz a diferença na nossa vida. Então Sansão, ele não entendeu isso. Unção e presença. Tá? Porque, ponto 2, a presunção de Sansão. Era um homem prepotente. Ele achava que, mesmo dormindo com uma prostituta, mesmo casando com Dalila, uma mulher. Olha que interessante, capítulo 13, verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Deus entregou Israel na mão dos filisteus. Agora vamos ler o capítulo 14. Olha que interessante. E o verso de número 1. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher prostituta, filha dos filisteus, deitou-se com ela. Peraí. Ele nasce para libertar Israel dos filisteus. Agora ele vai se deitar com uma mulher da Filistia. Peraí. Isso não tem nexo. Você consegue entender que ele foi um homem presunçoso?
Ele deduziu que as experiências do passado as proezas dele, ia sempre garantir a estabilidade dele. Ele perdeu o senso de cumprir mandamento, ele perdeu o senso da presença, ele estava se perdendo a unção, ele confundiu unção e presença, ele deixou de se relacionar com Deus para gerar intimidade com Deus e abraçou o quê? Atividade eclesiástica. A atividade eclesiástica. Tem muitas pessoas se enganando. Trabalha muito na igreja, mas tem pouca presença, tem pouca intimidade. O seu muito serviço na igreja não te garante presença de Deus na tua vida. Olha o ponto 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Vamos dar uma olhadinha em Juízes, capítulo de número 16 e o verso 16. Olha o que diz. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e lhe disse: nunca passou navalha pela minha cabeça. Aí ele vai explicar por quê. Porque os filisteus não sabiam disso. Aí ele explica por quê. Sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força. Me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Verso 18. Vendo, pois, Dalila que já se abrira totalmente o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe desta vez. Ou seja, agora a gente ganha a guerra. Eu descobri o segredo dele. Ele estava brincando com quem? Com o pecado. Com o pecado não se brinca. Deus tinha entregado Israel na mão dos filisteus. Ele tinha se levantado para libertar o povo dos filisteus. Agora ele vai no povo inimigo e pega uma mulher para ele. Ele estava brincando com fogo. Uma outra coisa que eu aprendo é que ninguém manipula a presença, ninguém manipula o poder de Deus. Você pode manipular a unção. Você nunca vai manipular a presença dele. Olha que interessante. A unção você manipula os outros, mas nunca manipula a Deus. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte: com o pecado não se brinca. E tudo aquilo que você planta, você colhe. Sansão perdeu essa sensibilidade. Foi criado em uma família exemplar, pais zelosos. Mas esse filho se tornou um filho rebelde. Que a boa mão do Eterno continue com você. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.